Sem mais delongas, vamos assuntar na palavra do Senhor nessa noite, livro de 2 Reis, Antigo Testamento, no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, glória a Deus, do versos 1 ao 14. Santíssimo e soberano Deus, o Senhor está movendo as águas, agitando as águas. E a Bíblia diz que naquele tempo, quem chegasse primeiro à piscina e o anjo movesse as águas, esse seria curado. Jesus vai e cura um paralítico. Jesus vai e cura um homem doente. E a obra dele foi feita na vida daquele homem. E a partir daquele dia, esse homem o seguiu. 2 Reis, capítulo 5, diz assim, o versos de número 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Este homem era herói valoroso, porém ele era leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Aleluia. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Glória a Deus. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que os cure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não as faria? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado? Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado.
Louvado seja Deus. Glória ao nome dele. Nós temos aqui um fato que aconteceu naquele tempo e que atingiu a vida de 4 pessoas, podemos dizer assim. Uma era Naamã, a outra era a menina que era escrava na sua casa, que era empregada na sua casa, o rei de Israel e Eliseu. 4 pessoas: Naamã, a menina, o rei de Israel e Eliseu. A Bíblia diz que para que acontecesse um milagre naquele tempo, precisava-se dos profetas. Eles eram os homens escolhidos, separados por Deus, para falar a palavra do Senhor a todas as pessoas daquele tempo. Então, chegava num sábado, 9 da manhã, eles se reuniam num local como esse. E o sacerdote vinha com a mensagem. Hoje seria o pastor, viria com a mensagem. Antes a banda teria tocado, antes o ciclo de oração teria participado, a mocidade, os varões, eles teriam participado daquele culto, entoando louvores ao Senhor e estudando a palavra dele. Mas, no meio daquele monte de gente, que Deus havia separado para um fim maior, para uma obra maior. Esse era profeta em Israel e ele falava as coisas que estavam ocultas, as coisas que ninguém sabia, que não estava escrito. Para quem ainda não conhece a história de Eliseu, a Bíblia diz que ele estava cuidando dos bois da sua família, da sua casa. E houve uma ordem de Deus ao profeta Elias, que veio antes dele e disse: o seu tempo está se cumprindo sobre a terra, e aí você tem que deixar alguém no seu lugar. Então você vai até um certo lugar, uma certa cidade, você vai aonde está alguém chamado Eliseu, e você vai ungí-lo, você vai separá-lo para ser o seu substituto. E a Bíblia diz que aquele homem encontra-se com Elias, e Elias tinha que passar para ele o dom, o ministério, o chamado. Então eles têm um diálogo, eles têm uma conversa em que a capa de Elias, a capa significa unção, virtude, o poder que Elias carregava sobre si. Mas ela era simbolizada por vestimenta mesmo, roupa mesmo. Então ele usava aquela capa onde ele ia. E no momento que ele fosse transmitir para Eliseu aquela unção, ele lançaria a capa. E essa capa chegaria às mãos de Eliseu. Isso ali simbolizava já a unção de Deus sobre a vida dele. E conforme ele acompanha Elias durante o trajeto, durante o tempo, Elias fala: o que você quer? Ele fala assim: eu quero a porção dobrada do teu Espírito, que era o Espírito Santo de Deus que está conosco nessa noite. E Elias diz para ele: olha, você está atrás de mim para lá e para cá, onde eu vou você está junto? Se você vir eu subir numa carruagem de fogo, se eu subir e você me ver, se você não perder esse momento, você não pode ir ao banheiro,
você não pode ir na sua casa, você não pode conversar com seu pai, com a sua mãe, você não pode resolver os problemas da sua família. Porque se você fizer isso, você vai perder aquilo que você está pedindo. Então ele se agarra mais ainda a Elias. E quando vem uma carruagem do céu e passa por Elias, ele é recolhido e ele sobe naquela carruagem. Dizem os historiadores, dizem os teólogos, os estudiosos da Bíblia, de que Elias não morreu, porque ele foi arrebatado. E Eliseu viu aquela cena. E no momento que Elias está subindo, a capa é lançada. Mais do que rapidamente ele vai e recolhe a capa. Coloca sobre os seus ombros. E a porção dobrada do Espírito de Deus recai sobre Eliseu. E chega um dia na vida desse homem que ele tinha que receber um milagre de Deus. A Bíblia não escolhe pessoas para abençoar. Deus não separa, Ele não faz acepção, diferença de rico com pobre, de preto com branco, de gordo com magro. Não. Ele abençoa quem Ele quer. E este general, podemos dizer assim, era o homem principal do rei da Síria. Só que, apesar de ser um homem de confiança, apesar de ser um homem instruído na batalha, um homem que podia liderar exércitos na guerra, ele tinha todo o respeito, uma posição social destacada. E apesar de tudo isso que ele tinha dinheiro, ele tinha empregados, ele tinha servos, ele tinha escravos, ele sofria da pior doença que havia naquele tempo. Hoje se dá o nome de hanseníase. E hanseníase tem que separar prato, tem que separar talher, tem que separar copo, tem que separar tudo, porque essa doença passa de uma pessoa para outra. Imagina a vida daquele homem com toda a posição que ele tivesse, com toda a estrutura que ele tivesse, os melhores animais para transportar onde ele fosse. Se fosse hoje, seria um dos carros de ponta, os carros de mais de 100 mil reais, aqueles carros completos, que só falta guiar sozinho. Então ele tinha os melhores confortos daquele tempo. Ele tinha a maior riqueza. Imagine quanto gado, imagine quantas ovelhas, imagine quantas terras ele tinha. Só que a doença o fazia infeliz. A doença da lepra o fazia separado dos outros. Ele não podia se contaminar. Chega a um ponto que quando Jesus vem sobre a terra, a Bíblia conta a história de 10 pessoas que estavam com a mesma doença. E as 10 foram curadas quando chegaram diante de Jesus. E a Bíblia registra também que desses 10, somente um se lembrou de agradecer a Deus. Somente um voltou para glorificar o nome do Senhor. Somente um voltou para trazer uma oferta de agradecimento na obra do Senhor. Esse homem era apartado. Nos tempos de Jesus, eles carregavam um sino no pescoço. Já viu o animal, quando é liderança do rebanho? Todo mundo coloca um sino. Por quê? Porque ele, ao caminhar, ele vai conduzir o rebanho. Às vezes nem precisa, mas normalmente se fazia isso. Colocava-se um sino, então ele, conforme andava, o sino tocava e os animais o seguiam. Só que naquele caso era diferente. O leproso, quando ele tocava o sino, é porque ele não podia que as pessoas chegassem perto. Então cada um que via, ouvia aquele barulho se afastava para não pegar a doença. Imagine você com todo o dinheiro do mundo, no caso desse homem chamado Naamã, mas ele não podia ter amigos, não podia participar de festas, não podia socializar com ninguém, não podia ir a um casamento, não podia ir a um churrasco, não podia visitar os seus parentes, sejam quais forem,
para ele dar uma ordem para os seus subordinados, ele tinha dificuldade. Para chegar diante do rei, como a Bíblia diz que ele era respeitado, ele precisava ficar a uma certa distância. E aí, o exército da Síria vem, domina aquela região e leva alguns cativos, leva alguns prisioneiros que estavam em Israel. A Bíblia cita que Eliseu estava em Samaria, fazia parte do reino de Israel. Mas quando esses são levados para a Síria como pessoas que foram conquistadas e foram feitas prisioneiras, chega uma menina, a gente sabe a idade dela, mas a gente imagina que fosse já uma mocinha, na faixa dos seus 15, talvez no máximo 18 anos. Mas aquela menina é usada por Deus para dar uma palavra para aquele homem. Essa é o segundo personagem da nossa ministração de hoje. Aquela menina, ela não era livre, ela não fazia o que ela bem queria, ela tinha que cumprir ordens da sua dona, porque de todos os que foram levados, ela foi separada para a casa de Naamã. A gente não sabe se ela tem os dons, os talentos que toda mocinha deve ter: saber passar, saber lavar, saber cozinhar, fazer os serviços domésticos dos animais com destreza, com carinho, com amor. A gente não sabe se ela já estava preparada, mas ela foi levada. E se ela não soubesse, ela iria aprender, porque ela não receberia salário, só receberia pouso e alimento. Mas quando Deus quer trabalhar na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, Ele escolhe, aí sim Ele escolhe as pessoas certas. Aqui eu tenho orado ao Senhor para enviar almas, para enviar vidas, para enviar pessoas. E essa semana eu estava refletindo todo o trabalho de missão que nós fizemos em São Joaquim da Barra, nas várias igrejas que nós participamos. Nós conseguimos trazer muita gente se achegou ao trabalho onde a gente estava. Por quê? A gente tinha uma programação mensal e essa programação dava resultado. No domingo a igreja estava com várias pessoas, muitas delas novas. Eu volto um pouquinho, há 5 anos, 6 anos atrás, eu abri um salão, quando nós abrimos um salão lá no centro, igual a esse, e ficamos quase 1 ano, pagando aluguel, montando o sol, as cadeiras, tudo direitinho. E as pessoas chegaram até lá, várias pessoas já chegaram até lá. Chegaram alguns que não serviam, não conheciam palavra, não conheciam nada, chegaram até aquele local. Mas uma coisa que me despertou para esse tipo de trabalho hoje é que aqueles mesmos que chegaram lá, eles foram só para ocupar os bancos da igreja, as cadeiras da igreja. Mesma coisa de eu chegar, sentar aí, não acontecer nada comigo, não acontecer nada na minha vida, eu não chorar, eu não sorrir, eu não cantar, eu não gritar, eu não glorificar. Aqueles homens e aquelas mulheres que lá chegaram, sentavam, vinham aqui, davam uma ministração da palavra, seu dia a dia era um desastre. Já não tinham mais o Deus dentro das suas vidas, não tinham mais vontade de fazer aquilo que Deus havia chamado para os fazer. Pessoas assim, que infelizmente hoje não estão nem na obra mais. Muitas pararam no meio do caminho, algumas voltaram a fazer aquilo que fazia antes. Então eu oro sempre ao Senhor, se for para enviar pessoas aqui, é pessoas que querem ter compromisso com Deus, é pessoas que venham sentir o prazer de adorar ao Senhor na sua santidade,
que cheguem aqui na frente e leiam versos bíblicos, façam uma leitura, façam com prazer. Se vem aqui, pega esse microfone para cantar um louvor diante de Deus, para fazer uma oração, que façam com fervor, com alegria, com vontade realmente de poder agradar ao Senhor. Peça ao Senhor sempre que envie pessoas aqui com fome de pão e sede de justiça. A Bíblia diz que Jesus é o pão que desceu do céu. E Jesus disse para a samaritana no poço de Jacó: eu sou a água da vida. Então, quem se alimenta desse pão e quem bebe dessa água não tem mais fome e sede de nada, porque ela passa a ter um encontro individual, especial com Deus. Ela bateu em tanta porta, prometeram tanto para ela e nunca aconteceu aquilo que ela estava esperando. Mas quando ela chegou diante dele, quando ela se apresentou diante dele: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. Então a vida dela mudou. A vida dela foi preenchida. Ela já não tinha mais fome de mais nada. Ela se encontrou com Cristo e se alojou nos seus braços. E aquilo que Jesus disse para ela fazer, então ela faz. Aquele homem estava numa situação de pendura, uma situação difícil. Mas aquela menina disse: olha, se você estivesse na minha terra, lá de onde eu saí, lá eu era livre, lá eu não era escravo. Se você estivesse lá, o homem de Deus oraria por você e você seria curado dessa lepra. Imagine você, 30, 40 anos, às vezes 50 anos, e desde que você se conhece por gente, aquela doença está te comendo, está te impedindo de ser feliz. Mas um dia, Jesus manda alguém na sua casa, manda alguém na sua família, manda alguém aonde você está e diz: olha, lá naquela igreja, lá naquele salão, lá no meio, junto com aquele povo, Deus opera sinais, prodígios e maravilhas. Aquela menina disse, ela não se escondeu, ela não se acovardou, ela disse: se o Senhor estivesse lá, o profeta, o homem de Deus, oraria por você e você sairia curado. Desperta nele um desejo, uma vontade. Puxa vida, é a minha vez, chegou a minha vez, chegou o meu momento, e é hoje que o Senhor vai ver as águas na minha vida. Então ele, entendendo que se ele simplesmente fosse até lá, resolveria o seu problema, mas ele não imaginava quem seria. Ela fala que o homem de Deus estava na terra, e as pessoas que ele conhecia era o rei de Israel. Não conhecia profeta. Talvez para ele a religião fosse algo comum, normal, não lhe despertava nada diferente. Então ele vai ao seu rei, o rei da Síria, e fala assim: olha, eu preciso ir para lá, e eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, eu tenho pedra preciosa, e eu vou já levar a minha oferta, vou levar o meu sacrifício, vou levar a minha ajuda, para que esse homem possa orar por mim e eu ser curado. Aí o rei diz para ele: olha, prepara-te e vai, e eu vou enviar cartas ao rei de Israel, para ele orar por você. Então ele prepara uma carta muito bem feita, fala assim: eu, o rei da Síria, fulano de tal, me apresento diante do rei de Israel e digo: olha, esse homem aqui está indo recomendado por mim, está indo ele e a sua caravana, e ele vai chegar aí e vai receber a oração do homem de Deus. Porque a menina aqui disse para ele, a história se espalha,
que se ele for lá, ele vai ser curado. Hora que o rei de Israel lê aquela carta, ele não acredita naquilo que ele está lendo. Não era a função dele. Um é e o outro é profeta. E o rei não pode ser maior que o profeta. O profeta é enviado de Deus. O rei, ele foi feito, escolhido, separado para cuidar do povo, da nação. Mas o profeta fala em nome de Deus, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando o rei lê aquela carta, ele não acredita. Fala, poxa vida, você está querendo me provocar, você está querendo confusão comigo. Já não basta você ter tido aqui, levado os cativos, os escravos, os que estavam aqui conosco, e agora você vem e quer que eu ore, que eu cuide. Eu vou rasgar a minha roupa só de raiva. Veste real, veste de seda, veste de linho. As melhores vestes, os melhores panos ele rasga. De contrariedade, porque se sentiu provocado. Fala assim, o rei da Síria está querendo confusão de novo, e eu não quero. E eu não sou digno, eu não sou preparado para isso. Não sou eu quem oro pelas pessoas. Existe alguém, é o que ora, mas não sou eu. E a notícia chega até Eliseu. Estava lá na Samaria, na sua terra, na sua casa, andando de um lado ao outro, orando ao Senhor, no meio do mato, às vezes lá na beira do riacho. Ele estava lá vivendo a sua vida e o seu ministério profético diante de Deus. E ele ouve, alguém leva a notícia para ele, olha, o rei da Síria recebeu uma carta assim, e ele contrariou-se e rasgou sua roupa. Mas o que aconteceu? Oh, não, alguém muito importante da Síria pegou os carros, pegou os cavalos, pegou o tesouro, pegou tudo que tinha e trouxe para ele orar pela cura dessa enfermidade. Eliseu, conhecedor de todas as coisas, sabedor de que Deus era com ele, que ele era profeta escolhido e separado pelo Senhor, para esse fim, para esse propósito, para esse ministério, de anunciar a palavra do Senhor e ainda orar pelos enfermos. Ele fala assim, não, vamos resolver diferente. Manda esse homem vir até mim. E quando ele chegar até mim, eu vou fazer. Você faria a mesma coisa? Você perdeu a viagem. Você saiu de uma distância daqui em São Paulo. Chegou lá, não encontrou o médico. Não encontrou a resposta, a consulta foi desmarcada. E aí você fala assim, bom, eu vou voltar para trás do mesmo jeito que eu vim. Que lástima, que tristeza. Isso vai piorar a minha situação. Eu vou entrar em deprê, eu vou ficar muito mal. Mas alguém chega e fala assim, não, o seu caminho não é esse, o seu caminho é outro. Você vai sair da onde você veio e vai até onde nós estamos te indicando. Porque o profeta foi lá e disse que você se apresentasse diante dele e ele oraria por você. E ele, ainda no seu orgulho, vamos dizer assim, no seu poder econômico, no seu pensamento, se sentia como ser humano, como general da Síria, como alguém muito importante. Ele muda o caminho e chega até onde está Eliseu. E quando ele bate na porta de Eliseu, Eliseu diz, quem está aí? Sou eu, general da Síria, chamado Naamã. Ah, é. Faz o seguinte, fala para ele e mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Sai o servo de Naamã, um moço, né? Naquele tempo chamava de moço, que era o que cuidava das coisas do profeta.
Fala assim, ó, o profeta disse para você ir lá no Rio Jordão. Não, mas ele não vai me receber? Vou ter uma audiência com ele? Receber a oração dele? Não. A ordem que ele te deu é essa. Não é possível. Saí da onde eu saí, do jeito que eu estou, aonde eu fui, e agora eu chego aqui, ele não me recebe? Ainda manda eu mergulhar num rio sujo? Ainda manda eu mergulhar num rio imundo? Num rio onde não tem nada de especial? Lá no meu país, lá na Síria, tem 2 rios muito melhores do que esse. Eu não vou me sujeitar a isso. Orgulho, vaidade, é o que muitos de nós temos quando chegamos diante de Deus. E a gente continua olhando as pessoas de cima para baixo, muitas das vezes. A gente olha para um andarilho, olha para um mendigo, olha para um que está aí envolvido nas drogas, olha para o vizinho de baixo, olha para o vizinho de cima e fala, não, isso aí eu não quero não. Quero nem assunto. E esse homem agiu assim. Ele não olhou para aquilo que estava acontecendo com ele de forma que ele se humilhasse. Mas Deus, quando desce o cajado, irmãos, quando Deus desce a espada, quando Deus desce o machado, a Bíblia diz que a unção esmiuça a penha. A unção quebra o jugo, quebra a cadeia. Não é a força do braço, não é a força da pessoa, não é o que ela sabe, não é o que ela estudou, não é aquilo que ela aprendeu nas escolas do mundo, que vai fazer dela alguém diante de Deus melhor do que o outro. Então Deus queria quebrar aquele orgulho, aquela vaidade, aquela prepotência do homem. E ele fala, eu não vou mergulhar, eu vou voltar para minha terra, vou voltar para minha casa, vou voltar doente? Vou. Mas já estou lascado, então lascado eu vou continuar. Mas sempre tem alguém do nosso lado que vai falar assim, não, calma, você já não veio até aqui? Você já não está aqui? O homem lá não te recebeu? Talvez você está pensando que ele se achou por ser profeta, mas a verdade é bem outra. Ele não te deixou no vácuo, ele não te deixou no vazio, ele te orientou, te instruiu a você fazer algo. Vai te custar o que fazer isso? Você já está aqui, o rio está ali. Por que você ou o Senhor não vai? Porque era um dos servos dele. E faz o que o profeta diz. Obedecer, a Bíblia diz que é melhor do que sacrificar. Não adianta. Você pode vender a sua casa, pode vender a sua fazenda e tentar comprar o seu milagre. Não vai conseguir. Você vai quebrar, você vai ficar pobre e vai continuar doente. Vai continuar escravo do pecado, vai continuar de Deus, longe de Deus. Mas se você se dobrar a sua coluna, colocar os seus joelhos no chão, todas as vezes que você precisar falar com Deus, Deus vai atender a sua súplica. Sinal de humilhação, sinal de humildade. Diante de Deus você pode, tranquilo, porque Ele é o autor de tudo. Ele conhece tudo e Ele domina tudo. Então se humilhe diante da potente mão de Deus e Ele te exaltará. É isso que a Bíblia diz. Aquele homem vai e dá o primeiro mergulho, sai da água doente. Certamente alguém fala, esse foi só o primeiro mergulho, dá o segundo. Não, mas vai, começou, não para, entrou, não saia.
A porta abriu, não deixe fechar. Ele vai pela segunda vez. A gente olhando, a gente lendo, imaginando, para nós pode parecer complicado, mas para Deus não era. Ele dá o segundo mergulho, não acontece nada. Terceiro mergulho, geralmente a gente chega no meio do caminho, a gente fala assim, nossa, eu estou tanto tempo e não aconteceu aquilo que eu preciso, não aconteceu aquilo que eu desejo, que eu necessito. Eu vou parar por aqui, vou voltar para trás. Não, errado. Deu o quarto mergulho. Ainda não chegou? Não. Ainda não aconteceu nada não, mas está chegando. Dá o quinto mergulho. Imagine, talvez, meio-dia do tempo dele, ou um dia inteiro. A gente não sabe a aflição daquele homem. Ele sai da água e olha o seu corpo, ainda está com a lepra. Dá o quinto mergulho, deu. Deu o sexto mergulho, deu. Ah, eu vou desistir. Quero saber. Lá fora, eu comia, eu bebia, eu divertia, eu fazia tudo. Vivia o bom e do melhor. Aqui na igreja eu não posso fazer nada. Aqui na igreja eu tenho que cultuar a Deus, tenho que ficar aqui. Isso muitas das vezes, o jovem sente essa pressão. Porque o mundo, ele sempre vai te dizer, olha, servir a Deus é chato. Buscar a Deus é chato. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode brigar, você não pode fazer nada de errado. Aqui fora não. Aqui fora você pode tudo. É aí que o jovem se estrepa. Aí é que o jovem se perde. E lá quando ele tiver com 20, 30 anos é que ele vai ver o que é que ele fez. Só deu errado. Mas aquele homem chega no último mergulho que ele tinha que dar. E sempre a galera junto com ele. Vai. Não desista. Não pare. Não desanime. Só falta um mergulho. E aquele homem vai. Quando ele dá o sétimo mergulho, ele sai de dentro do rio. E as pessoas veem. E aí, só pode glorificar, só pode adorar, só pode bendizer. Não, mas eu não sou crente, eu ainda não me batizei, eu ainda não sou servo do Senhor, mas pode glorificar, pode bendizer, pode adorar a si mesmo. Porque muitas das vezes o batismo no Espírito Santo veio antes do batismo nas águas. Muitas das vezes Deus vai e toca com o teu Espírito Santo na vida de um jovem. Quantas crianças já foram seladas com o Espírito Santo? Então, o sétimo mergulho, aquele homem olha para o seu corpo. Não tenho mais nada. Eu estou limpo. Eu estou purificado. O meu sofrimento aqui acabou. Aquilo que me martirizava, aquilo que fazia eu sofrer, aquilo que fazia eu comer separado, eu dormir separado, que fazia com que eu não pudesse me misturar com as pessoas, acabou. Já não sou mais quem eu era antes. Já não sou mais aquele que todo mundo conheceu, perdido, desprezado. Hoje eu sou um homem novo, hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou alguém que Deus chegou, olhou para mim, tocou na minha vida e me purificou. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor pelo grande milagre que Deus efetuou na vida daquele homem e pelo grande milagre que Ele efetua na sua vida. Basta você crer, basta você acreditar, basta você seguir o ensinamento da palavra.
Aqui tem vida, aqui tem poder, aqui tem unção e tem virtude. A gente vai na escola para estudar, para aprender muita matéria. Mas aqui é uma escola onde a gente aprende a respeito de obediência a Deus. Porque a promessa é de nós sermos abençoados, de nós sermos cuidados aqui. E mesmo que nós venhamos morrer amanhã e que alguém leve o nosso corpo para aquele cemitério, a nossa alma vai e volta para Deus. E no dia da sua volta, no dia da sua vinda, Ele vai ressuscitar todos aqueles que estiveram na sua presença durante todo o período. Primeiro mergulho até o 7º mergulho, você está confiante, você está aquilo que a palavra do profeta dizia. Nós estamos aqui em cima com uma responsabilidade de fazer você entender os mistérios de Deus, de você viver os mistérios de Deus, de você ter um encontro individual e pessoal com Ele. Por isso eu prefiro que Deus envie as pessoas para esse local, que queiram ter compromisso com Ele, que não venham apenas sentar nessa cadeira, chegou depois que o culto começou, antes do culto acabar. Não é esse tipo de pessoa que nós pedimos ao Senhor. Essa experiência ruim nós já tivemos, mas nós queremos coisas novas. Nós convidamos, nós enviamos cartas, nós divulgamos. E quem opera, e quem toca, e quem faz acontecer é o Senhor. Se você está aqui hoje, foi porque Ele te chamou. Então você não duvide da glória de Deus, não duvide da manifestação de Deus. Eu não quero que você seja um fanático, não você seja um religioso, mas eu quero que você seja um filho de Deus. Então isso aqui na sua vida é prioridade. Não tem almoço, não tem janta, não tem casa, não tem roupa, não tem nada, não tem shopping, não tem festa, não tem nada. Deu a hora do culto? Tô com o parente aqui, deixe lá, aguarde que eu estou voltando, daqui uma hora e pouquinho eu estou de volta. Chegou aqui, nossa, eu não posso ficar com você. Você devia ter me ligado, ou devia ter marcado, porque a gente ia ter um dia para nós, mas hoje é o meu dia com Deus. Disso eu não abro mão. Deus marcou um encontro com o Senhor hoje, com a senhora hoje, com você jovem hoje, e hoje é o dia da sua bênção, do seu milagre. Vamos orar, vamos falar com Deus, aleluia. Abra o seu coração, abra a sua mente, abra o seu corpo, abra o seu sentimento, busque ao Senhor, fale com Ele, peça a Ele intimidade sua com Ele. Não se importe com quem está à sua direita, não se importe com quem está à sua esquerda, mas fale você com Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, em oração. Sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor é bom, sabemos que a Sua misericórdia se estende, meu Deus, de um lado ao outro, de geração após geração, Senhor. E nós somos a geração eleita, escolhida, separada do Senhor, para estar aqui hoje, meu Pai, aprendendo da Tua palavra, para poder, Senhor, falar contigo, para poder colocar diante de Ti as nossas necessidades, para poder, meu Pai, abrir o nosso coração para o Senhor morada, para o Senhor ouvir, meu Pai, e preencher a nossa vida. Nós não queremos mais nada, Senhor, além de Ti. Nós não queremos mais nada além, Senhor, da Tua presença. Se o Senhor não estiver conosco, nós não queremos essa caminhada. Se o Senhor não cuidar de nós, não poderemos ser cuidados por mais ninguém.
Aleluia, glorificado seja Deus. Ó Espírito Santo, toca na nossa vida, toca no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Abençoa grandemente, meu Pai Todo-Poderoso, a cada vida que se encontra aqui hoje e a cada vida que há de chegar, Senhor, a esse local. Oh, glorioso Deus, maravilhoso Pai Celestial, te adoramos, te bendizemos porque o Senhor está aqui e o Senhor está pronto com as suas mãos estendidas para tocar, meu Deus, na doença, na enfermidade, para tocar, Senhor, no orgulho, na vaidade, para tocar, Senhor, na mente fechada e fazer o coração se abrir para Ti, meu Pai. Mas para que isso aconteça, é preciso também, Senhor, nós expulsarmos o mal da vida das pessoas. É preciso, Senhor, nós lutarmos contra as hostes espirituais da maldade que faz a pessoa pecar, que faz a pessoa estar fechada para o conhecimento da palavra do Senhor. Então nós damos um basta na situação das vidas dessas pessoas. Nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que nesta rua, de alto a baixo, de baixo até em cima, Senhor, a Tua mão possa ser, Senhor, e abençoar a vida de quem quer que seja, que está nesse momento, Senhor, num leito de hospital, numa cama, que está, Senhor, operado, que está, Senhor, numa cirurgia, que está se recuperando, meu Pai, mas muitas das vezes as dores oprimem, as dores machucam, Senhor, aleluia. Muitas das vezes ela está desistindo de viver, meu Pai, pensando em tirar a própria vida, mas o Senhor é aquele que liberta, que cura e que salva. Então nós oramos por toda essa região, Senhor, desde aqui do Tancredo, passando pelo Residencial Espigão, subindo até o João Mataraia, passando pelo Maria do Carmo, indo morada, meu Pai, aonde houver alguém, uma alma, Senhor, que precisa do Teu poder, vá de encontro à vida dela, meu Senhor, meu Deus, e toca na vida dela, Espírito Santo. Repreende a enfermidade, repreende a doença, arranca o mal-estar, Senhor, da vida dessas pessoas, aqueles que estão possessos, oprimidos, aqueles que estão viciados, aqueles que estão dormindo na rua. Em nome de Jesus, nós lançamos fora todos os espíritos malignos e dizemos a esses: saiam da vida dessas pessoas, liberte elas, solte as amarras da vida dela, porque nós queremos ver cada vida, cada indivíduo, cada homem, cada mulher aqui nesta casa adorando ao Senhor. Em nome de Jesus nós dizemos: basta ao final desta situação, e que a mão do Senhor possa cobrir cada vida, cobrir cada pessoa. Em nome de Jesus, meu Pai, que a unção do Teu Espírito seja forte em nosso meio, que através desse local de oração, esta cidade seja abençoada. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós te agradecemos, Senhor, é o que nós te bendizemos, para louvor, honra e glória, e toda a igreja diga amém, glória a Deus.